Queridos irmãos, eu quero te convidar a abrir as Escrituras no nosso texto alvo de hoje, Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 15. Gálatas 3, a partir do verso 15. E nós vamos fazer uso hoje de apenas alguns versos, do verso 15 ao verso 18. Talvez alguém possa se perguntar, pastor, mas não daria para a gente avançar um pouco mais? Não. E vocês vão entender por que esses 4 versículos, eles vão tomar um tempo grande do nosso estudo, mas um tempo necessário. É importante compreender que aquilo que Paulo escreve às igrejas é inspirado. E o que a gente estudou até agora, até esse momento, foram textos que não tiveram tanta complexibilidade. Foram textos que eu acredito tranquilos de trabalharem, de entendermos. Mas esses versos que se seguem, a partir do verso 15 até o verso 29, são textos um tanto quanto mais minuciosos, em que Paulo ele vai utilizar de uma boa teologia, mas uma teologia um pouco mais rebuscada. Então, por isso que nós precisamos não ter pressa, para que não venhamos a perder nada. Sairmos daqui com a compreensão do que Paulo queria dizer. Então, nós não vamos fazer a leitura de todos os versos agora, mas vamos fazer como temos feito de forma constante. A gente vai trabalhar verso a verso, esses 4 versículos do 15 ao 18. Mas antes eu quero ir e voltar com vocês um pouco. Nós começamos o capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, e depois nós dividimos do verso 6 ao verso 14. E na ocasião eu expliquei para vocês que Paulo vai se utilizar para falar sobre a justificação pela fé. Ele vai falar de 2 formas. A primeira trazendo o exemplo prático da vida cotidiana, da vida religiosa e da experiência religiosa dos crentes daquela cidade ou da região da Galácia. Vocês lembram disso? Então, Paulo começa do verso 1 ao verso 5, falando sobre a experiência vivida, a experiência subjetiva vivida por eles. Desde o momento em que eles recebem da palavra, Paulo prega da palavra, anuncia a Cristo, e a partir do momento em que a palavra é pregada, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, o Espírito da promessa, e Paulo diz isso: vocês receberam o Espírito da promessa através da obra ou através da pregação do Evangelho. Depois ele vai falar sobre a experiência que eles viveram de serem perseguidos. Porque desde o momento em que eles recebem a Cristo como Salvador, eles começam a ser perseguidos pelos judeus e também por aqueles que eram gregos. E por fim, Paulo fala sobre a experiência do milagre e dos sinais que aconteceram durante aqueles 2 anos. Porque Deus trabalhou também por meio de milagres e prodígios em meio àquela comunidade de fé. Isso foi até o verso 5, quando Paulo fala sobre a experiência pessoal de cada um daqueles homens e daquelas mulheres. A partir do verso 6, ele vai voltar no passado. Por que ele vai voltar no passado? Ele vai trazer que a ideia, a doutrina da justificação pela fé não foi criada por ele, nem tampouco por Jesus, mas a doutrina da justificação da fé, ela tem a sua raiz no próprio Deus e no Antigo Testamento, que era a Bíblia lida por eles. Vocês vão trazer isso à memória, porque nós estudamos isso na semana passada. E para falar sobre o poder das Escrituras, ou seja, as Escrituras que revelam a justificação pela fé, ele vai usar um grande exemplo, que é Abraão.
O Abraão, que era tido por eles como o pai da fé, e eles eram chamados e se chamavam com orgulho de filhos de Abraão. Paulo, então, vai utilizar o exemplo de Abraão para mostrar que Abraão ele foi salvo pela fé, não pelas obras propriamente ditas, mas a salvação foi por meio da fé. Abraão veio a crer na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado por ou para a justiça. E Abraão viveu pela fé. E da mesma forma que Abraão viveu pela fé, e isso as Escrituras estavam dizendo, nós também vivemos pela fé. E aí os versos finais, o verso 13, o verso 14, ele vai dar a razão da nossa fé. A nossa fé é colocada em Deus, mas essa fé é colocada na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Paulo vai dizer que precisávamos crer em Jesus Cristo, para que venhamos a tomar posse das bênçãos da justificação pela fé. Então, preste atenção que Paulo vai usar dois exemplos. Primeiro, o exemplo pessoal dos crentes, e segundo, exemplo das Escrituras Sagradas. Agora, a partir do verso 15, Paulo vai exemplificar mais uma vez. Vai trazer um terceiro exemplo para fechar todo o seu argumento que a salvação ela é de fato, de verdade, pela fé em Jesus Cristo. Agora ele vai usar o argumento da vida cotidiana, não mais a vida religiosa. Porque no primeiro argumento ele vai evocar a experiência religiosa que eles tiveram com Cristo. O segundo argumento é também religioso, que é a palavra de Deus, as Escrituras. Mas a partir do verso 15 até o verso 29, ele vai usar exemplos, ilustrações em relação às coisas que eles viviam de forma diária. As Escrituras fazem isso, Jesus faz muito bem isso também, de ilustrar, e para que o povo pudesse entender, os seus ouvintes pudessem entender bem o que ele queria dizer, ele ilustrava coisas do dia a dia. É isso que Paulo vai fazer. Então, nada do que Paulo vai falar a partir de agora era estranho para eles que viviam naquela época. Era algo que estava diante deles dia a dia. É por isso que ele começa dizendo no verso 15 o seguinte: irmãos, falo como homem. E o falar como homem, ele está dizendo exatamente isso. Agora eu quero falar como alguém que vive e vivencia estas realidades ao nosso derredor. Eu quero trazer um exemplo do dia a dia. É isso que ele quer dizer quando falo como homem. E o primeiro exemplo que ele vai trazer é da área do direito, da área jurídica. O verso 15 diz assim: falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ainda que uma aliança. Paulo aqui está evocando algo que era já muito comum, principalmente no mundo grego e no mundo romano, que era o direito. Mas precisamos compreender o que ele quer falar sobre aliança. Nós vamos lembrar dos nossos estudos, nós estamos estudando sobre a aliança na escola dominical, que a aliança é o quê? É, a princípio, um contrato. Um contrato que é rezado, é feito entre duas pessoas, ou duas partes. Esse contrato feito por duas partes, ele tem os seus ônus,
que são as cláusulas que dizem que se você não cumprir o que está acordado, você vai sofrer penalidade. Você tem os benefícios que, ao assinar esse contrato, você adquire. E você tem as duas partes propriamente dita. Aquele que está oferecendo alguma coisa e aquele que está recebendo alguma coisa ao assinar esse contrato. Esse é um contrato que nós chamamos de um contrato normal, em que há duas vias, em que ambos os que estão selando esse contrato podem alterar esse contrato e melhorar esse contrato. Isso é uma aliança, um pacto. Aqui no texto, o apóstolo Paulo não está preocupado ou está lançando mão de um contrato ou uma aliança como essa que nós estudamos e temos estudado. A aliança que Deus faz com o homem, com o ser humano. A aliança que foi feita primeiro com Adão e Eva. E essa aliança feita com Adão e Eva, o que acontece? Ela é quebrada. A gente chama essa aliança de aliança das obras. Essa é a primeira aliança, em que havia, da parte de Deus, normas. Ela é unilateral. Deus dita as ordens, porque Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Nosso Criador. E é Ele que vem até Adão e propõe o pacto. Então, Ele que determina o que aconteceria e a raça humana, representada por Adão, precisava apenas cumprir. Porque no momento em que descumprisse, a penalidade era nada mais, nada menos que a morte. E nós entendemos que a morte espiritual e também a morte física. Em Adão, a morte passou a toda a humanidade. Essa é a aliança, o pacto das obras. O homem, então, em Adão, como diz Paulo em Romanos 5, o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo e entrando o pecado, a morte. Nós sabemos disso. Mas então, ali no próprio Éden, nós temos o proto-evangelho, quando Deus vira na direção de Eva e então lhe faz a promessa derradeira. E esta promessa é a promessa da vinda daquele que seria o descendente da mulher. O descendente da mulher, então, pisaria a cabeça da serpente, aquela serpente que tentou a Eva e Eva, então, cedeu. Ele pisaria a cabeça da serpente, a serpente lhe feriria o calcanhar, mas então, a partir do esmagar da cabeça da serpente, uma nova chance, uma nova oportunidade seria dado àqueles que o Deus da graça queria salvar. Essa é a aliança da graça. Já expressa no Éden, iniciando-se ali, e essa aliança perdurará pelos séculos dos séculos, sendo renovada dia a dia. A primeira aliança, queridos, tem um alvo. Essa aliança é feita com nossos primeiros pais. A aliança da obra é feita com Adão e Eva. E eles descumprem essa aliança. Eles quebram esta aliança. E todos aqueles que vêm após eles já nascem sob o domínio do pecado. A doutrina reformada da depravação total. Isso você sabe. Isso eu sei. Essa aliança, a aliança da obra, ela ainda está em vigor, porque se alguém nasce em delito e pecado e vive sob esta perspectiva da obra, da aliança da obra, está sendo dominada, está sendo escravizado
por esta realidade. Mas a aliança da graça, ela tem um novo pactuante. Deus continua a ser aquele que elabora a aliança, que cria todos os princípios desta aliança. Mas agora não mais Adão, nem mais Eva ou qualquer um de nós, porque todos nós pecamos e destruídos estamos da glória de Deus. Nenhum de nós seria capaz, em todos os tempos, de nos aproximarmos de Deus e sermos a base para esta aliança. Se nós não podemos ser aqueles ao qual Deus faz uma nova aliança com ele, porque a aliança de Adão tinha o princípio de Adão ser perfeito, a imagem e semelhança de Deus, a segunda aliança, ou aliança da graça, precisava ser com alguém com esse mesmo critério. Não havia ninguém. Então Deus, na sua maravilhosa graça, resolveu ele enviar ao seu Filho, a Jesus Cristo, para que na plenitude dos tempos viesse a se tornar o segundo Adão. Por que eu estou me detendo em explicar isso para vocês? Porque a aliança da graça, ela não poderia ter sido feita ou acordada ou selada por pessoas pecadoras. Mas ela foi selada pelo sangue precioso de Jesus. Ela foi, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ratificada em Jesus Cristo. Então, Jesus é aquele em que a nossa aliança, ou aliança que Deus fez com os seus eleitos, ela é concluída. Não é conosco. Porque se fosse conosco, já era. Porque nós continuamos a errar o alvo. Continuamos a pecar. Assim como Adão pecou, eu e você continuamos a pecar diariamente. Então a aliança não poderia ter sido feita ou acordada diretamente conosco. Mas essa aliança, ela foi acordada com Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que se tornou um homem sem pecado e até o fim permaneceu fiel. E na cruz do Calvário pagou o preço que Adão e Eva não puderam pagar. Nós somos justificados, como Paulo disse, por meio do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que Paulo quer deixar muito claro para a igreja na Galácia, é isso que precisa ficar muito claro para você nesta noite. A aliança da salvação é eterna, da justificação, da adoção, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Não é porque nós podemos ou desejamos ser bons, porque não há essa possibilidade. É isso que Paulo está dizendo, é isso que ele disse nos versos anteriores, afirmando que a lei apontava para nós o quê? Quem nós somos de fato. A lei apontava e mostrava, escancarava ao povo judeu que ele era pecador e que jamais poderia cumprir fielmente a lei de Deus. Porque, ora, se você guarda 9 e erra em uma, você está errando em todas. A lei apresentava e apresenta esta realidade, quem nós somos. Que nós dependemos da nossa força, do nosso vigor,
da nossa inteligência, mas dependemos exclusivamente de Jesus Cristo. Esse é o poder, esse é o evangelho poderoso que transforma vidas. Por que disse isso? Porque Paulo começa falando sobre a aliança. Verso 15 ele diz: ainda que uma aliança seja meramente humana. Entendam que aqui ele está começando a falar sobre um tipo de aliança, um tipo de contrato, vamos assim dizer. Mas ele usa essas comparações ou essas ilustrações de forma simples. Nós não temos aqui como dizer que aqui está a absoluta revelação da ação de Deus, mas ele vai usar simplesmente como um grande exemplo para nós, de como nós fomos salvos e alcançados. Ainda que uma aliança, então, não pensem nesta aliança como aquela aliança de um contrato firmado, mesmo que unilateral, entre Deus e o homem. Porque essa aliança já foi feita, selada em Jesus Cristo. Aqui Paulo utiliza a ideia de um testamento ou de uma herança. A continuação dos versos ele vai usar a promessa, a palavra promessa, o termo herança, para mostrar que o tipo de aliança que ele estava propondo era, na verdade, um testamento. O que ele está dizendo? Que um testamento, e por meio desse testamento, é que aqueles crentes da região da Galácia foram inseridos como verdadeiramente filhos de Deus. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do conceito de testamento. Então, quero deixar ali a Letícia e o Túlio, né? Que entende um pouquinho de direito, bastante, mas eu quero pontuar a vocês que o que nós temos de direito na área de testamento não é a mesma coisa, não é a mesma ideia desse período bíblico. Porque a gente entende que no caminhar do decurso da história foi se elaborando muito mais as leis, até chegar aonde nós chegamos. Então não tinha tantas nuances como se tem hoje na organização de um testamento. Era muito mais simples, muito mais objetivo. Então, nesse período, o período antigo e o período bíblico, a questão do testamento era muito simples. Havia alguém que detinha posses, não importa quais eram as posses, e esse alguém, enquanto ainda tinha vida, ele decidia que iria doar na sua morte aqueles seus bens. No período dos patriarcas e em todo o período de Israel era bem simples. Imagine o seguinte: o patriarca da família tinha lá os seus filhos, o primogênito, os outros servos. Eles chamavam todos aqueles parentes, amigos, servos, e no período sacerdotal, o sacerdote ou os sacerdotes, juntava todo mundo ali. Então ele, com a sua própria palavra, ele declarava como ele dividiria, como seria dividido a herança. Era simples assim. Não tinha nenhum tipo de imbróglio. Era a palavra do patriarca, e a herança, então, após a sua morte, ela era dividida conforme ele desejava. Podia ser para filho, e geralmente era a maior parte para aquele filho primogênito, que era a primogenitura, que dava direito àquele filho de herdar a maior parte, mas também governar o clã. E o apóstolo Paulo, ele está falando sobre
sobre esse tipo de herança. Esse tipo de promessa feita por alguém. Então, preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que um testamento foi feito. Esse testamento, ele foi elaborado por Deus. Da mesma forma que um testamento humano é elaborado por alguém, ele foi elaborado por Deus. E uma vez que é ratificado, e a ideia da ratificação do testamento é exatamente quando o que prepara o testamento morre, não pode mudar mais. Enquanto o que elabora o testamento estiver vivo, o testamento pode mudar. Mas após a sua morte e a leitura do testamento, não pode mais ser mudado. Não há mais mudança alguma. Não há como revogar o que ali está escrito. Os beneficiários receberão aquilo que o Senhor, o Pai, o patriarca tomou como decisão. Por que Paulo está afirmando isso? Porque ele vai dizer o seguinte, e vocês vão entender no próximo estudo, na próxima semana, esta linha de pensamento de Paulo. Paulo vai dizer o seguinte, que Deus fez uma aliança, e essa aliança ele fez com Cristo. Jesus é o fiador. A aliança está sobre ele. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Todos os outros são criaturas, criações. Todos os outros estão mortos em seus delitos e pecados. O pacto é feito com Jesus. Jesus, então, ele vai até a cruz. E às 15 horas daquela sexta-feira, ele declara que está consumado. Aquilo que ele veio fazer, que era pagar o preço, ele estava, naquele momento, concluindo. Ele, então, entrega sua alma ao Pai. Ali, então, nós temos a fixação desta aliança. A conclusão desta aliança. E quando ele ressuscita no terceiro dia, aqueles pelo qual ele se entregou, são agregados como filhos adotivos. Naquele momento em que ele ressuscita, agora como Senhor absoluto de todas as coisas, o testamento é aberto. E naquele testamento aberto, estavam os nomes de todos aqueles, em todos os tempos, em todas as eras, no passado, naquele presente, nesse que para aquele momento era o futuro, estavam os nomes de todos aqueles que seriam feitos e foram feitos por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo, porque fazemos parte, somos colocados nesse grande e maravilhoso testamento feito pelo Senhor. Sem mérito algum, não havendo em nós bondade nenhuma. E Paulo diz
para aqueles homens e mulheres daquela época que a salvação se deu assim. Por que ele fala isso? Por que é necessário ele afirmar e reafirmar essa questão? Porque, mais uma vez, ele está lidando com os judaizantes. E esses judaizantes estavam dizendo, afirmando, que a salvação se dava principalmente pelo obedecer às obras da lei. A salvação, ela pela obra, por obedecer às obras da lei. Cada parte da lei era preciso ser obedecido para que eles viessem a ser salvos. É Cristo, como eu tenho dito, e mais alguma coisa. Não bastava apenas crer em Jesus. Aí Paulo diz para eles o seguinte: o que vocês estão dizendo é um acréscimo. O que vocês estão afirmando não está nas Escrituras. O que vocês estão dizendo não é da parte da boca de Deus. Porque se vocês lembrarem o que disse até agora, todos quanto foram salvos no passado, foram salvos pela fé. É por isso que em Hebreus 11 nós temos a galeria dos heróis da fé, não dos heróis da obra ou das obras, heróis da fé, porque creram e a sua fé, a fé que eles tiveram em Deus, a confiança em Deus, trouxe a eles a salvação. E é isso que ele vai afirmar no verso 16, quando ele diz: ora, as promessas, nós vivemos pelas promessas. As promessas foram feitas a quem? A Abraão. E ao seu descendente. Lembra que nós estamos falando, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós estamos lembrando da aliança da graça. A promessa de salvação fora feita a Abraão e ao seu descendente. Aonde está isso? Gênesis 12, no chamado de Abraão. Aquele texto em que Abraão é chamado para, em um ato de fé, ir na direção da vontade de Deus. Ele ouve a voz de Deus e segue. Mas ali mesmo Deus faz promessas. E as promessas que ele faz é a Abraão e ao seu descendente. E Paulo vai usar exatamente essa palavra que lá no original não é um plural, não é descendente, porque ele vai simplesmente usar o mesmo termo descendente no singular para apontar a nós que naquele texto que você já ouviu da minha parte, que aquele é o proto-evangelho, porque ali o Senhor está apresentando a Abraão como salvaria não apenas os seus descendentes direto, mas todo o mundo, porque em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. E esta bênção seria por meio do descendente de Abraão. A palavra descendente no hebraico, naquele texto, ela vem de uma origem de semente. É uma palavra que era usada através de um jogar ou lançar uma semente, era uma semente. Usando o mesmo verbo que foi usado pelo Senhor ao falar a Eva. Lembra quando ele fala a Eva? Da sua descendência virá aquele. Paulo, então, iluminado pelo Espírito, inspirado por Deus,
ele vai afirmar então que o descendente não era propriamente Isaac. O descendente pelo qual o mundo seria abençoado não seria Isaac, como a pedra angular. Mas Paulo vai dizer que esse descendente é Cristo. Que esse descendente é o Senhor. E ele diz, explicando isso, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E aí ele vai dizer quem é. E ao teu descendente que é Cristo. A aliança que foi feita em Cristo, por meio de Cristo. Somente em Cristo nós temos aplacada a ira de Deus. Somente em Cristo nós temos pago a dívida que tínhamos com o Senhor. Verso 17, ele continua e diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Ele está dizendo, ei, a aliança já foi confirmada, já foi ratificada. Na plenitude do tempo, aquilo já se tornou uma realidade. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Aí ele vai usar uma vírgula e dizer, a lei que veio, quanto tempo depois? 430 anos. Nós falamos sobre isso na aula passada. Paulo está reiterando que a lei mosaica, que continha não apenas os 10 mandamentos, que é a lei moral, mas a forma que o povo de Israel deveria se portar e viver, foi dado 430 anos depois desse encontro, desse pacto, dessa aliança que Deus renova com quem? Com Abraão. Ela vai surgir muito tempo depois. E essa aliança tem 2 motivos. Essa lei ela vai ser colocada por Deus por 2 motivos. O primeiro motivo era como o povo deveria viver. Se eles não soubessem o que Deus queria deles, como Deus queria que eles se comportassem no meio da sociedade, no meio do seu próprio povo, onde eles estivessem, valeria tudo. Mas principalmente para apontar a eles o pecado que estava diante deles. Então, a lei, Paulo está dizendo, essa lei, a lei mosaica que vocês trazem com tamanha segurança, a lei mosaica que vocês dizem que garante alguma coisa para vocês, essa lei ela veio 430 anos depois do pacto da aliança, da graça que Deus faz com o pai Abraão. E prestem atenção que mesmo, como nós falamos na aula passada, mesmo sabendo que a lei mosaica, a lei, ela foi transmitida através de Moisés e vigiada pelos anjos, a gente falou sobre isso, mesmo a lei sendo administrada por um homem, apresentada por um homem como o seu legislador, o seu representante, essa lei tem uma origem. Ela não é uma lei criada por Moisés. Não. Essa lei, ela vem de cima. Moisés apenas escreveu, transmitiu o que Deus disse a ele. Então, a lei é divina. A lei nasce do coração de Deus. Deus tinha um propósito para a lei. Deus tinha um período para aquela lei. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas a lei, ela vem de Deus. E esta lei que vem de Deus, ela não pode ser mudada. É isso que ele vai dizer após
a vírgula depois do pois, ele diz, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Presta atenção, Paulo está simplesmente dizendo para ele o seguinte: a lei que foi colocada, imposta, apresentada por Deus para o povo de Israel, ela nunca teve o propósito de salvar ninguém. Se vocês estão achando que eu estou mudando o que Deus havia decretado, ou ou caducou aquilo que Deus falou, vocês estão errados. A lei nunca teve o propósito de salvar ninguém. Como disse, a lei desmascara quem nós somos. Esse é o papel da lei, mostrar quem somos. E mostrar que dependemos exclusivamente de quem? Do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque a lei não mudou. A forma de salvar, de Deus salvar alguém, não mudou. O que mudou no decorrer dos anos foi a forma em que os doutores da lei interpretaram a lei. Interpretaram a forma e o motivo e o porquê da lei existir. A lei nunca tinha ou teve o propósito de apresentar a alguém o meio pelo qual ele poderia ser salvo se obedecesse. É isso que Paulo está mostrando para eles. Que a lei tem um propósito, esse propósito não mudou no decorrer da história, que Deus não resolveu no meio do caminho, ou seja, até Moisés ali subir naquele monte, a salvação era pela graça. Eles não tinham como desmentir isso. Tinham? Não tinham. Porque todos aqueles que foram preciosos ou vultos, os patriarcas, eles entendiam que eles foram e alcançaram o coração, o agrado de Deus pela fé. A partir de Moisés, a coisa não mudou. A introdução da lei não mudou os planos de Deus e Deus passou a salvar pelas obras. O plano de Deus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e sempre. As promessas de salvar são as mesmas que eram no período de Abraão, de Moisés, dos profetas, de Paulo, de Pedro, da igreja primitiva, da igreja reformada, e é hoje. Deus salva por meio da fé. E essa fé em Jesus Cristo. Aí o verso 18, nós concluímos o pensamento de Paulo dizendo o seguinte: Paulo afirma, por quê? Se herança provém de lei, e a gente sabe que a herança é a justificação, a salvação, o ser considerado justo. Se a herança provém de lei, já não decorre de promessas. Porque a promessa de salvação pela fé, ela vem antes da lei. Mas foi pela promessa que Deus a concebeu. E eu acho fabuloso Paulo introduzir o termo gratuita, ou gratuidade a Abraão.
para deixar claro, para que não haja sombra de dúvida ou de dúvidas para aqueles irmãos lá da Galácia, que Abraão foi salvo de forma gratuita. Ele não mereceu. E nós louvamos a Deus, porque nós somos, pela fé, filhos de Abraão. E da mesma forma, eu e você, nós somos salvos. Eu não quero avançar, porque a partir do verso 19 até o verso 29, o apóstolo Paulo vai usar outros exemplos, um pouco mais acurados. Mas, como disse, nós vamos ver esses exemplos na próxima aula. Mas para você, nesta noite, é importante que fique registrado no seu coração que Deus não muda. Deus, Ele é imutável. Ele é soberano. E aquilo que Ele projetou e planejou para nós se tornará ou tem se tornado uma realidade em Jesus Cristo. Aquele que recebe Jesus como Salvador, ele é considerado filho de Deus. Nós somos adotados e recebemos toda a herança que o Senhor prometeu, desde ainda no Éden, aos nossos primeiros pais, até hoje. Alegre-se, porque Deus te amou com um amor tão grande que te colocou no livro da vida. Colocou o seu nome no livro da vida e jamais ninguém poderá tirar. Que você viva essa realidade, mas que você pregue essa realidade. Anuncie que há um Salvador e que a única coisa necessária é crer que Jesus Cristo é o Rei das nossas vidas. Quero te convidar a fechar os seus olhos e orar ao Senhor, agradecendo a Ele, porque nós fomos incluídos na aliança. E por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a maravilhosa graça. E hoje temos vida, e temos vida eterna. Senhor, bendito seja o teu nome. Somos gratos, ó Pai, por esta oportunidade que temos de perceber, por meio das Escrituras Sagradas, que a salvação que nos é dada não é merecida por nós. Não merecíamos fazer parte desta aliança que é inquebrável. Mas Jesus, o segundo Adão, o Filho do Homem, o Deus encarnado,
o Verbo de Deus, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Foi por meio dele que fomos resgatados. Foi por meio dele que a ira do Deus Pai foi aplacada. Pela graça somos salvos. Por meio da fé em Jesus Cristo. Que vivamos uma vida lembrando e relembrando esta verdade, para que venhamos a viver para a glória do Teu nome, santificando-nos na Tua palavra, vivendo de acordo com aquilo que é o Teu desejo para nós, sendo proclamadores desta maravilhosa verdade, deste evangelho que é o poder do Senhor para salvar o perdido pecador. Que sejamos, Pai, muito mais próximos do Senhor a cada estudo, a cada aprendizado, a cada momento que abrimos as Escrituras, que venhamos a conhecer a Ti e ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome que te pedimos isso. Amém.